Kenny, se você tivesse um desejo, qual seria? O que ele disse? Que desejaria não morrer. Durante 5 temporadas, a morte do Kenny foi praticamente uma piada recorrente em South Park. Episódio após episódio, ele morria das formas mais absurdas, só para depois voltar como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse imortal, no pior sentido possível. Mas em Kenny Morre, tudo muda. Esse não é só mais um episódio em que o nosso querido garoto do capuz laranja vai pro além. É o episódio em que ele realmente morre. E, diferente de todas as outras vezes, essa aqui foi pra valer. Exibido originalmente em 5 de dezembro de 2001 como o 13º episódio da 5ª temporada, Kenny Morre marca essa temporada com um tom surpreendentemente emocional e reflexivo. Essa mudança de abordagem não veio do nada. O episódio foi ao ar justamente quando os Estados Unidos estavam fervendo em debates sobre os limites éticos da pesquisa com células-tronco embrionárias. Um tema quente nos noticiários e que dividia profundamente políticos, cientistas e religiosos. Para quem não lembra ou nunca entendeu bem, células-tronco são células especiais capazes de se transformar em vários tipos diferentes de tecidos do corpo humano. E por isso são vistas como uma possível chave para tratar doenças graves, como câncer e paralisias. O problema é que muitas delas são retiradas de embriões humanos, o que acaba levantando questões morais e religiosas. E, como sempre, South Park mergulhou de cabeça nessa polêmica. Mas o episódio não apenas satiriza o debate. Ele o transforma em pano de fundo para algo muito maior. A perda de um amigo. Pela primeira vez, Kenny não morre por acidente, por estupidez ou por uma piada de um mau gosto. Ele está doente, terminal. E o episódio trata isso com um peso emocional inesperado, mostrando o garoto mais resistente da série finalmente como alguém frágil, real. A decisão dos criadores de dar esse tom sério foi tão impactante que a própria estrutura da série mudou. Esse foi o último episódio com a clássica abertura da 4ª série, e o Kenny desapareceu completamente da temporada seguinte. Os próprios criadores, posteriormente, admitiram que a ideia original era matar o Kyle, mas depois de tantos anos tentando encontrar novas formas bizarras de matar o Kenny, eles acharam melhor simplesmente deixá-lo ir. Mal sabiam eles que, ao fazer isso, criaram não só um dos episódios mais tocantes da série, mas também um momento que faria muita gente parar de rir e começar a sentir de verdade. Tudo começa com uma cena que já carrega o DNA caótico de South Park. Um caminhoneiro dirige tranquilamente enquanto canta On the Road Again, de Willie Nelson. Uma música leve e feliz, que cria um contraste bizarro com o que está prestes a acontecer. Ao tentar desviar de um cervo, ele perde o controle e tomba o veículo, espalhando fetos destinados à pesquisa com células-tronco por toda a estrada. Minha nossa! Logo em seguida, quem aparece é Eric Cartman, passando de triciclo, como se nada tivesse acontecido. E ele enxerga aquela cena, não como uma tragédia, mas como uma oportunidade de ouro, literalmente. Minutos depois, Stan, Kyle e Kenny estão tranquilamente queimando cocô de vaca em um pasto. É então que o Butters chega correndo, dizendo que o Cartman mandou buscá-los urgentemente. A princípio eles existem, até que o Butters repete fielmente o recado do Cartman e, finalmente, convence os meninos a irem conferir a novidade. O quê? Ele emagreceu 30 quilos? Ele sabia que você ia dizer isso também e mandou dizer, vá se fuder, judeu. Tá bem, vamos ver o que ele quer. Ao chegarem lá, vem a revelação. Cartman tem 33 fetos armazenados no quintal. Ele diz que viu em um programa que os fetos valem um baú do tesouro e planeja vendê-los. Os meninos ficam em choque. Kyle diz o quanto o odeia e então simplesmente vão embora, deixando Cartman com suas loucuras. Eu te odeio tanto. Mas ele não se abala. Pelo contrário, inicia sua jornada de negociações. Se tranca no quarto e começa a ligar para universidades e empresas médicas, oferecendo os fetos para a venda. É hilário e desconcertante ao mesmo tempo. Ele fala em produtos em ótimo estado, negocia centavos como um executivo ambicioso e repete a todo momento a icônica frase: Quanto é que você pode pagar? Você está acabando comigo. Tá acabando comigo, Randy. Essa sequência é brilhante, porque transforma uma pauta extremamente delicada, a pesquisa com células-tronco, em um teatro de cinismo capitalista.
Enquanto Kyle representa o lado ético da discussão, Cartman é a encarnação pura da ganância. E o mais perturbador é que South Park consegue fazer isso com um time cômico impecável. Mesmo que, no fundo, a gente saiba que a crítica é séria. Afinal, como sempre, a piada está menos na situação e mais na reação humana diante dela. E é justamente quando Cartman está prestes a fechar sua primeira grande venda que a situação muda completamente. Após horas ligando para laboratórios, universidades e centros médicos, ele finalmente encontra um comprador disposto. Mas na hora de fechar o acordo, recebe a notícia de que as pesquisas com células-tronco foram temporariamente suspensas pelo governo. A proibição pega todo mundo de surpresa, inclusive o próprio Cartman, que vê o seu negócio desmoronar em segundos. Porra! E o que é que eu vou fazer com essa merda? Porra! Porra! E enquanto Cartman se dedica ao seu negócio com células-tronco, a trama dá uma virada brusca. Stan e Kyle são chamados à diretoria da escola, achando que vão levar bronca por algo trivial. Mas ao chegarem lá, são surpreendidos com a presença de seus pais, da diretora e do Sr. Mac. É nesse momento que o episódio abandona completamente a comédia e mergulha numa atmosfera inesperadamente sombria. Kenny está no hospital, diagnosticado com uma doença muscular terminal, e dessa vez ele não tem salvação. A revelação atinge Stan e Kyle como um soco no estômago. Eles simplesmente não conseguem processar aquilo. E, pela primeira vez, a iminência da morte do Kenny não é piada, não é absurda, não é descartável, é só triste. Não! Não é possível! Kenny não pode morrer! Kenny não pode morrer! O episódio constrói esse momento com um cuidado raro em South Park. A câmera desacelera, o ritmo muda, e o humor cede espaço à vulnerabilidade. Na cena a seguir, Kenny está deitado no hospital, ligado a tubos e fios, visivelmente fragilizado. Quando Stan, Kyle e Cartman entram no quarto, o silêncio diz mais do que qualquer outra coisa. Os meninos começam a tentar puxar assunto, levam um presente e até inventam planos otimistas de acampamento, tentando manter viva uma esperança que mal se sustenta. Mas o Stan não aguenta. Ele trava, sai correndo do quarto, engolido por um misto de medo e negação. Kyle o segue e lá fora tenta fazê-lo voltar. E essa conversa entre os dois é uma das mais honestas e intensas da série. Stan, aos prantos, admite que não consegue encarar um amigo daquele jeito, preso a máquinas, sem forças. Temos de ser fortes! E o que a gente vai fazer? Ficar no quarto e falar bobagem? Fingir que está tudo bem? Não, eu não consigo. Por mais que seja difícil pra você, é mais difícil ainda pra ele. Me deixa em paz. Stan, não vai embora! Não sou eu quem está indo embora, é ele! Enquanto isso, Cartman fica com o Kenny e, pela primeira vez, baixa sua guarda. Ele confessa que, no fundo, sempre considerou o Kenny seu melhor amigo. E o Kenny, com a voz fraca, retribui seu sentimento. Nesse momento, a enfermeira entra no quarto para pedir que o garoto descanse, e Cartman sai. No corredor, ele desaba. Quando Kyle o encontra e percebe que ele estava chorando, Cartman inventa uma desculpa sobre o ar do hospital. Mas Kyle entende. Ele se aproxima e, em um momento raro de empatia entre os dois, o consola. Eu vou encontrar a cura, Kyle. Eu juro por Deus que eu vou encontrar. Claro que vai, Cartman. Claro que vai. É aqui que vemos o verdadeiro peso da perda iminente. Um dos únicos episódios onde a série abandona o sarcasmo por alguns minutos para entregar a emoção pura. E isso só funciona porque conhecemos esses personagens há tempo suficiente para sentir junto com eles. Com o diagnóstico do Kenny ainda ecoando em sua mente, Cartman começa a agir de forma inesperada. Ele vai até o centro de pesquisa, no qual tentou vender os fetos anteriormente, para entender melhor como funcionam as células-tronco. Em uma conversa com o pesquisador, ele aprende que essas células especiais, retiradas de embriões, têm o potencial de se transformar em diversos tipos de tecidos do corpo humano. A ciência ainda está engateando, mas existe a esperança de que, no futuro, elas possam ser usadas para regenerar órgãos ou tratar doenças incuráveis, como, por exemplo, a doença do Kenny. Cartman ouve tudo com atenção e, pela primeira vez, parece realmente tocado. É então que ele decide que deve ir a Washington, convencer o Congresso dos Estados Unidos a liberar novamente o uso de células-tronco para fins de pesquisa. O país ainda estava dividido sobre o tema, mas Cartman acredita que pode fazer a diferença. Ei, menina. Manda ver. Manda ver. Oh, doutor. Obrigado. Obrigado.
E é ali, diante dos congressistas, que ele tenta tocar os corações e a mente dos políticos. Ele fala sobre seu amigo Kenny, sobre a urgência da situação, sobre como a ciência poderia salvá-lo. Mas o discurso por si só não basta. É então que o Cartman faz o que ninguém esperava. Ele canta. Em um dos momentos mais absurdos e geniais de South Park, Cartman inicia uma performance de Heat of the Moment, da banda Asia, com os próprios congressistas se juntando em um coro melodramático. Cartman consegue, e assim que a proibição é suspensa, ele intensifica seu trabalho. Determinado, ele vai para frente de uma clínica de aborto, tentar convencer mães a venderem os fetos para pesquisas. E enquanto Cartman continua engajado no assunto das células-tronco, Stan enfrenta uma batalha completamente diferente e muito mais silenciosa. Ao contrário do Kyle, que permanece firme ao lado do Kenny, Stan simplesmente não consegue lidar com a ideia de vê-lo no hospital. A imagem do amigo, cercado por tubos e máquinas, o paralisa. Ele é o retrato de alguém que ainda não sabe como encarar a dor da perda, especialmente quando ela se aproxima de forma tão concreta. Essa negação atinge um ponto máximo quando Stan desabafa com o chefe. Numa conversa que destoa totalmente do tom habitual, o chefe aparece no pasto onde Stan está isolado e entrega uma das salas mais inesperadas do episódio e talvez da série. Quando Stan pergunta por que Deus deixaria Kenny morrer, esperando uma explicação reconfortante, o que recebe é o oposto. Chefe diz que Deus é cruel, vingativo e faz as pessoas sofrerem apenas para se sentir melhor. Segundo ele, Deus dá amor e vida apenas para poder tirar tudo de volta e beber o doce leite das nossas lágrimas. Nos ajuda só para tirar depois e fazer a gente chorar, para que ele beba o doce leite das nossas lágrimas. É isso, Stan. São nossas lágrimas que dão grande poder a Deus. A metáfora é absurda, quase cômica, mas funciona como o espelho distorcido do desespero do Stan. Não há consolo real, só a constatação de que a dor existe e, por mais irracional que pareça, faz parte da vida. É uma cena que brinca com a expectativa do espectador e insere uma crítica religiosa num momento de profunda vulnerabilidade. Stan não sai exatamente confortado, mas sai com uma nova percepção. Talvez fugir não impeça que a dor aconteça, e talvez encará-la seja o único caminho possível. Esse momento é crucial para o desenvolvimento do personagem. Stan, que muitas vezes é a voz da razão no grupo, aqui mostra sua face mais vulnerável. Seu afastamento não é egoísmo, é puro medo. Medo de ver um amigo sofrendo, medo de não saber o que dizer, medo da impotência. E é exatamente isso que torna a situação tão humana. South Park, por trás do sarcasmo e do absurdo, entrega uma cena honesta sobre como é difícil encarar a morte de frente. E, às vezes, o maior gesto de coragem é simplesmente estar presente. Mas depois de tanto evitar o inevitável, ele finalmente decide fazer o que deveria ter feito desde o começo: visitar o Kenny e ficar ao seu lado. Ele reúne coragem, impulsionado por tudo que ouviu, pela pressão da consciência e pela dor que já não cabe mais dentro dele. Mas quando chega ao hospital, é tarde demais. O quarto está vazio e Kenny já se foi. E a frase que o Kyle compartilha com Stan é como uma facada no peito. Disse alguma coisa antes de morrer? Ele só disse: cadê o Stan? Esse é o clímax emocional do episódio. A série, conhecida pelas suas piadas escatológicas e crítica social afiada, entrega aqui uma cena de puro impacto emocional. Sem exageros, sem trilha dramática, só o silêncio e a culpa. Stan afunda, acreditando que falhou como amigo e que abandonou Kenny quando ele mais precisava. Mas South Park não seria South Park sem uma reviravolta absurda logo em seguida. No meio do funeral, Cartman invade a cerimônia com um entusiasmo quase infantil, gritando que um milagre está acontecendo. Stan e Kyle, confusos, decidem segui-lo. Talvez por um segundo, imaginando que ele realmente tenha feito algo útil. Mas logo eles descobrem a verdade. Com todas as células-tronco que reuniu, Cartman não tentou salvar o Kenny. Ele usou o material para clonar uma pizzaria. Isso mesmo, uma pizzaria. E ali, diante de uma reprodução perfeita do estabelecimento, Kyle perde o controle. Ele espanca o Cartman com uma fúria acumulada por toda a série, numa das cenas mais satisfatórias de South Park. E Stan, no meio da dor e da culpa, encontrou uma forma inesperada de consolo. Ao ver o Cartman usando a morte do amigo como desculpa para abrir uma pizzaria,
ele percebe algo fundamental. Ele não foi o pior amigo do Kenny, foi o Cartman. E essa constatação, por mais absurda que pareça, alivia um pouco o peso que Stan carrega. Ele entende que, apesar de ter fugido, ainda se importava. O que não se pode dizer do Cartman. Ei, eu não era o pior amigo do Kenny. Era o Cartman. Esse momento final é uma reflexão silenciosa sobre como lidamos com a perda e sobre o papel da amizade diante da morte. O episódio não oferece respostas fáceis, mas deixa claro que, mesmo em um mundo caótico como o de South Park, há espaço para sentimentos reais. E assim, Kenny se vai, sem piada, sem retorno imediato. Ele simplesmente desaparece. Kenny morre, além de um excelente capítulo da série. É também um estudo de personagens em seu estado mais nu e vulnerável. Cartman, com toda a sua ganância e egoísmo, mostra brevemente uma centelha de afeto, genuína ou não, nunca saberemos ao certo. Ele chora, promete encontrar uma cura, até diz que o Kenny era seu melhor amigo. Mas a sua verdadeira natureza logo retorna, e ele usa tudo aquilo como escada para o seu próprio negócio de fast food. Já Stan vive talvez o seu arco mais humano. Começa em negação, foge da dor, mas termina reconhecendo a sua fraqueza, e com isso amadurece. Kyle, por outro lado, se mantém firme do começo ao fim. Ele é o equilíbrio, o suporte moral do grupo, e o único que permanece ao lado do Kenny até o final. O episódio ainda toca em temas delicados e profundos. A ética da ciência, o oportunismo político, a morte infantil e o amadurecimento emocional precoce. São camadas que elevam o roteiro de uma simples comédia animada para uma crítica social travestida de tragédia. Nos bastidores, o que muitos fãs não sabiam é que o Kenny foi retirado da série porque Trey Parker e Matt Stone alegaram estar sem ideias novas para matá-lo. Mas a sua ausência não passou despercebida. Os fãs protestaram, mandaram cartas, criaram fóruns pedindo sua volta. O que fez com que a ausência do Kenny na temporada seguinte fosse sentida episódio após episódio. No fim, Kenny morre é mais do que um capítulo triste. É um divisor de águas. Ele mostrou que South Park podia emocionar, podia parar de rir por um segundo e fazer o público refletir. Depois dele, a série cresceu, os personagens também, e nós, como espectadores, fomos levados a um lugar onde nunca tínhamos ido com o show: o luto real. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal e dá uma conferida nos vídeos recomendados que estão aparecendo aí na tela. Tem muita história boa de South Park esperando por você. Valeu por assistir e até a próxima.